Olá, olá, internautas e ouvintes! Iniciamos aqui um episódio super especial do nosso podcast, videocast, mesacast Sono Arretado, um programa pensado para desmistificar as informações sobre a medicina do sono e transformar as rotinas das pessoas, provando a elas que, apesar do mundo caótico em que vivemos, é possível criar novos hábitos e procurar ajuda de especialistas para ampliar a qualidade de vida quando a gente dorme melhor. O Mobile Studio vem abrigando as nossas gravações. Já a captação de imagens é realizada pela Sunset Filmes. Se você quer alcançar em seu cotidiano um sono arretado de tão bom, comece a seguir o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast, e descubra ainda mais informações sobre o tema. Esse projeto é liderado pela neurologista Sandra Martinez e as dentistas Renata Greenfeld e Sandra Jordão. E temos ainda na produção cultural Manuela Vira Calado, dentista e uma das mentoras desse projeto. Eu sou a jornalista Tatiana Meira e estou aqui hoje para acompanhá-los e apresentar os nossos convidados especiais. Clístenes Rolim, que é otorrina e é médica do sono, e também é autora de um cordel sobre a narcolepsia, que é o tema do nosso episódio. E temos uma paciente também aqui hoje, que é Gabriela Torres. E para comentar o tema desse nosso episódio, temos a neurologista Sandra Martinez e também a dentista Renata Greenfeld. Sejam muito bem-vindos, doutora Clístenes e Gabriela. Obrigada. É uma honra recebê-las aqui no nosso podcast, que vai tratar sobre esse assunto que tem um nome meio complicado, né? Mas que as pessoas, às vezes, na sociedade tratam até como se fosse uma preguiça, né, da pessoa que está passando por aquele problema, que é a narcolepsia. E do que é que se trata realmente? É um distúrbio do sono, essa doença ou condição que vai causando a sonolência diurna em excesso, provocando até uns ataques perigosos de sono, que podem mexer muito com a vida das pessoas. E essa causa da narcolepsia ainda não é muito bem compreendida pela ciência, mas ela pode envolver fatores genéticos, ela pode envolver também sinalizações diferentes, né, que não estejam dentro da normalidade do cérebro. E aí as pessoas vão, através da medicina, né, buscando medicamentos, sendo ajudadas para poder mudar essa rotina. E aí eu pergunto logo para a doutora Sandra Martinez, em relação ao diagnóstico. Quanto tempo se leva, Sandra, para poder ser diagnosticado da narcolepsia? Então, só lembrando que a narcolepsia é uma doença neurológica e que dá muito sono, muito. O paciente é muito sonolento, esse é o principal sintoma, é dormir demais, é dormir em todo canto, é dormir de repente, do nada. E a gente sabe que, inclusive, até hoje, em 2024, ano que vem, 2025, ainda a gente tem um atraso de 10 anos, em média, entre os primeiros sintomas e o paciente saber o que ele tem, para poder, então, começar um tratamento. Então, são 10 anos, em média, ainda. É um tempo muito longo, né? Sim, é bastante. Acho que acaba até atrapalhando um pouco a rotina da pessoa, ou enfim, como é que ela vai enfrentar esse problema, né? E aí a gente poderia passar para a Gabriela perguntando, inclusive, isso, né? Quais foram esses principais sintomas que você sentiu? Se tinha muito a ver com essa questão do sono, antes de procurar ajuda médica, e quando foi que isso estava aparecendo na sua vida? E se puder já comentar também como é que foi isso na época da escola e como está sendo hoje na vida adulta depois que você buscou o tratamento. Então, começou bem na pré-adolescência, ali uns 11 anos, 12 anos. Desde sempre, assim, até o 9º ano do ensino fundamental, eu estudava de manhã. Então, eu até chegar a essa fase, eu não sentia sono nas aulas. Mas aí eu comecei a dormir, que não era algo de costume para os professores me ver dormindo nas aulas. Então, aí foi virando recorrente, e começaram a chamar a atenção da minha mãe, achando que eu ficava muito tempo no celular antes de dormir, ou assistindo alguma coisa. Aí a gente começou a suspeitar, né, de alguma taxa baixa, alguma anemia. Investigar isso. Começamos a investigar. Antes de chegar na neuro, né, a gente foi para cardio, aí ela passou alguns exames. Na época também eu tinha muita crise de sinusite. Interessante. Aí a gente também investigou com O otorrino. o otorrino, isso. Aí cheguei a fazer também uma cirurgia de desvio de septo e sinusite, porque suspeitava de noite mal dormida, por isso que ela está tendo muito sono durante o dia. E também, com o sono excessivo, eu estava tendo muitos pesadelos, muitos sonhos muito negativos, assim, que eu estava começando a me assustar meus pais também. Então, o que ajudou muito também foi o acompanhamento da cardio com a doutora Lúcia Salerno. Daí ela investigou até onde ela pôde. Aí quando eu já estava bem, após a cirurgia, tudo, ela fez, a gente tá vendo que não é nada, né,
noites mal dormida por conta de respiração, essas coisas, apneia. Então, vamos partir para uma neuro que seja especialista em sono. Aí foi que ela me encaminhou para a doutora Sandra, que para mim foi um anjo na minha vida. Porque muitas pessoas demoram, né, a chegar a esse diagnóstico. Eu acho que, assim, no meu processo eu não demorei muito. Mas aí, logo de primeira, quando a gente chegou na consulta com a doutora Sandra, ela disse, né, vamos fazer um exame para ver, polissonografia, né? Isso, pra gente ver. Porque, assim, tem, né, indícios aí, sintomas de uma narcolepsia. Ela explicou, a gente não sabia nada, nunca tinha ouvido nem falar. Você também nunca tinha ouvido falar? Nunca. Não sabia da possibilidade. Porque não é uma doença tão comum, assim, da gente... Você tinha mais algum sintoma, além de sono demais, de sonhar o sono muito? E as alucinações, né? Até a gente conhecer, porque a perca de força, quando eu dava umas gargalhadas, eu já sentia, mas eu não sabia que era decorrência já da narcolepsia. Depois foi feito um quebra-cabeças, né? Tudo foi se encaixando. Tudo foi se encaixando. Aí, quando eu fiz a polissonografia, que também é bem assustador, assim, de início, é um exame que você dorme cheio de fio. Aí, toda conectada. Mas fluiu. E teve que ser no hospital, né? Você feito lá? Foi na clínica. Aí, quando já saiu o resultado, aí voltei para a doutora Sandra, e quando ela viu, ela disse, realmente, acho que ela já bateu o martelo ali no REM, né? Foi. Esse exame dela era o TLMS ou não? Sim, era? É o teste da polissonografia à noite, e no dia seguinte o teste de múltiplas latências do sono, que é o que dá o diagnóstico para fechar, ou isso, ou dosar uma substância no líquido da espinha, né, chamada hipocretina, que é cara ainda de fazer, não é tão comum no Brasil, mas lá fora eles pedem para todo mundo. No tratamento? No diagnóstico. Entendi. E isso, que idade você tinha mais ou menos, Gabi? Quando... Eu tava com uns 12 anos. Entendi, então já faz um tempo. Foi uma média, o quê? De uns 3 anos, mais ou menos, entre começar a ficar muito sonolenta e saber o que era. Isso, em média aí, vamos dar 2 anos, 3 anos. Lembra que a média no mundo ainda são 10 anos. Por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, né? Mas à noite você tinha sono? Você dormia bem à noite? Então, à noite eu não estava dormindo bem, porque era o momento do que vinha mais pesado, assim, os sonhos, né? Durante o dia que até hoje é assim, que durante o dia é um sono melhor, um sono mais, que você descansa mais, mas à noite acorda muito. E os sonhos, a gente acorda e volta para o mesmo sonho. Gente. Então, às vezes eu queria ter essa capacidade, quando eu tenho um sonho muito bom, mas aí eu não consigo. E às vezes você sonha acordada, então você acorda e continua vendo as imagens do sonho. São as alucinações, né? A gente chama de alucinação. A primeira vez que você teve essa alucinação, você se lembra? Era criança ou já era maiorzinha? Era nessa faixa, né? Porque eu tava... pré-adolescência. Isso, porque eu comecei a ter sonhos que eu não tinha antes. Mas você acordava do sonho e continuava vendo? Sim, muitas vezes eu acordava, às vezes eu voltava e voltava para o mesmo sonho, ou até mesmo eu estava deitada, aquele momento que a gente está com o olho fechado assim na cama, querendo dormir, mas você sabe que está um pouco acordada, um pouco dormindo, mas já está sonhando. Fica ali no meio termo. E muitas vezes eu sentia, como se fosse uma pessoa perto de mim, tocava em mim, eu sentia. É a alucinação tátil, visual e tátil, né? E auditiva que ela falou também. E auditiva, às vezes, de ver coisas, ver pessoas tocando nela, mas na verdade é sonho enquanto a gente está meio acordado ainda, que é comum na narcolepsia. E aí, quando veio essa questão de estar com o diagnóstico mais fechadinho e de buscar o tratamento, os medicamentos, é quando você foi aos poucos? A gente começa, como é que eu posso dizer... A gente conhece os limites, né? Começa a se conhecer melhor, assim, quando o sono tá vindo, o que a gente pode fazer para ficar mais acordada. Aí, a medicação ajuda mais a ficar mais acordada, mas ela não é 100%, pelo menos no meu caso, porque cada um... É um caso diferente. É um caso diferente. Mas, assim, me ajudou bastante, principalmente pela manhã, a medicação. Ótimo. E aí, hoje, você já saiu desse período da escola, já tá tocando a sua vida profissional, já tá... Hoje eu estou no mestrado. Que ótimo. Consegui chegar. Que bom. Consegui, fiz faculdade de biologia, agora estou na área de microbiologia. E assim, é aquele negócio, né? Consigo ficar acordada sem a medicação? Consigo. Mas o sono vem mais. Quando ele vem mais pesado.
Atrapalha mais assim, porque eu não consigo sustentar ali, né? Tipo, tenho que me levantar, tomar água, puxar assunto com alguém pra ter uma conversa ali. Pra não dormir. E Isso, pra não antes de dormir. você tomar a medicação, Gabi, você fazia o que pra se manter acordada? Usava cafeína? Algum... Já cheguei a tomar cafeína em cápsula antes, assim, principalmente semana de prova. Red Bull? Energético eu não cheguei a tomar, mas eu já tomei cafeína. Aí E a ajudava? Pronto, a gente já foi super esperançosa, né? Tipo, eu e minha mãe também é uma rede de apoio muito grande pra mim. Então, assim, tá, isso aí vai me ajudar. Então, semana de prova, né, que normalmente tinha 2 provas pela manhã, aí quando eu tomei, mas não ajudou. Não te mantinha O sono acordada? era quase acordada. água. Não te mantinha acordada a cafeína? É, porque é aquele momento ali na sala de aula, né, o silêncio, todo mundo na sua provinha, Concentrado, né? um clima gostoso. Então, assim, o sono vinha que o olho querendo fechar e, ai, meu Deus do céu. Aí Você eu, já teve ataque de sono em algum lugar que você não poderia, assim, e que pode contar? de sono, Alguma situação O ataque inusitada. de que você sono. Tipo, dormiu. tava num aniversário, ou No tava numa boate. casamento. olha, eu vou listar um pouco aqui pra você. Não tem uma só, não. Várias aventuras. Algo Já cheguei a interessante. dormir no galo da madrugada, o trio elétrico passando na minha frente, eu sentada no banquinho, que eu tava com meus pais, que eles levaram, minha mãe atrás de mim, servindo disco. Aí eu dormindo lá, pleníssima, Sim. no galo da madrugada. Quase impossível pra uma pessoa que não tenha, né? Pois é, Com tipo, certeza. o Se não maior sabiam que tu tinha alguma barulho, alteração, depois daí, não tinha que ter certeza que tinha. o maior barulho, e imagina as pessoas, essa aí já tá pronta, né? Já tomou todas. Mas aí também já dormi em congresso, já dormi em show, em intervalo de uma banda e outra, a gente se sentou assim, eu peguei no sono, no ombro da minha amiga. Então, assim, são várias histórias. E aí você começa a imaginar. Imagine um paciente que dirige, imagine Sim, um claro. cirurgião, imagine um piloto. É alguma profissão que exija Tem um paciente destreza que dormiu manual, na né? piscina. Um paciente meu dormiu perigo. na Poderia ter nadando. falecido, perigo. né? Na piscina. Nadando. Ele faz natação. É. Eu já Dormiu cheguei, nadando. já cheguei a dormir na academia. É, que não deixa de ser um lugar perigoso também, porque vira e Sim, mexe acontece sim. alguns Botar com acidentes com peso na peso, mão, né? com aqueles E aí, aparelhos. é natural a gente achar que é privação de sono, né? Todo mundo acha, não é que a gente culpe, mas não é tudo privação de sono, não é tudo tela. Uhum. Nem Pode sempre ter uma é. causa natural que está aí justamente É. nesse diagnóstico. né? E ela falou uma coisa que passou aqui, mas ela disse que agora ela entende por que quando ela tinha crises de riso, ela sentia uma diminuição das forças, né? E aí ela entendeu, depois que ela viu a doença, que aquilo que ela sentia é um sintoma. Estava conectado também, né? É um dos sintomas, né? Isso. Então tem gente que pode perder as forças no momento de alegria, né? Normalmente é sempre mais na questão de uma gargalhada, de uma emoção assim, mais positiva, ainda bem. Mas ainda assim eu sinto os braços e as pernas pesarem. Aí normalmente eu sempre me escoro na parede ou em alguém que esteja perto de mim assim. Mas é só nesse momento, assim. Nunca percebi em algum outro. Então é algo super controlável. Ainda bem. E para quem não sabe, o nome disso é cataplexia, que é uma Sim. coisa que acontece classicamente na narcolepsia tipo 1. E tem alguns trabalhos que falam que os pacientes com narcolepsia tipo 1, com cataplexia, que ri, perde a força, muitas vezes eles ficam mais reclusos, não querem sair de casa, porque não quer sair com os Dificulta, amigos, porque vai né? dar risada inevitavelmente, aí acaba fica meio envergonhada e não sai. Isso é descrito também, né? Por isso que é bom conhecer. No meu caso, a maioria, acho que 99% dos meus amigos todos sabem. Para poder justamente Deixa- poderem te ajudar caso seja isso. necessário em algum Mas momento. precisa, depois, né? precisa. É. Essa informação é necessária, não só para o seu pequeno meio, mas você pode estar num coletivo de ônibus e precisar, né? A gente precisa. Hoje em dia, inclusive, tem aquelas formas da gente identificar os pacientes com doenças raras, né? E a narcolepsia, ela preenche os critérios para isso. Então, é importante a população ficar sabendo e sinalizar, né? Claro. Essas doenças raras, porque ela pode ter um ataque desse em qualquer canto.
E não necessariamente é uma convulsão ou Sim. um AVC que a pessoa pode... Quem não sabe que isso existe vai naturalmente pensar em outra coisa, né? Mas ela estando cercada de amigos cientes disso, já vão ficar mais tranquilos. Já traz mais segurança para ela e para os outros, né? Uhum. Obrigada, Gabi. A gente Nada, voltando, eu a que gente agradeço. conversa mais com vocês sobre esse assunto. Porque aí eu queria passar um pouquinho para a doutora Renatinha. Para a gente conversar sobre a questão da medicina do sono e a odontologia nesse caso da narcolepsia, né? Se passa muito por esses sintomas mais comuns, como a apneia, o ronco, como é que a gente pode ajudar? Acho que independente da pessoa ter narcolepsia, se ela tiver uma apneia associada, o dentista pode ter uma participação. Além da narcolepsia e da apneia, me parece que também a obesidade é um componente do quadro, mas há pacientes que não aderem ao tratamento padrão ouro, para a apneia, que é o CPAP, né? E quando esses pacientes não aderem ao tratamento padrão ouro, a gente pode ter outra possibilidade, que é o aparelho intraoral. E o aparelho intraoral é o dentista que vai introduzir no paciente. Entendi. E você já teve esses casos lá no consultório, já lidou com algumas pessoas? Olha, com narcolepsia, não. Lá no consultório, que eu saiba, ainda não. Apesar de fazer há bastante tempo, nunca tive um paciente que é diagnosticado. Mas também o diagnóstico é difícil. É isso que eu ia dizer, é uma coisa que não tem com tanta gente, né? É raro, é muito difícil ser diagnosticado. Posso até ter pego algum, mas Eu ia sem questionar diagnóstico. se o raro é porque é raro ou porque pouco se fala É. e pouco se pensa. A doença é rara, a gente tem que pensar nela. Você tem que suspeitar, tem que saber que ela existe e suspeitar, né? Quem sabe não passou lá e... Pode ter sido, assim, normalmente a gente pergunta, né? Faz toda uma anamnese e tal com o paciente. Se ele relata essas crises, a gente vai desconfiar, até porque na formação da odontologia a gente estuda todas essas doenças que são associadas com o sono, né? Mas, assim, tô falando por mim, tá? Sim. Pode ter sido que outras pessoas, Sandrinha mesmo, que teve no consultório, eu acho que já teve, mas eu que tenha detectado e que não tenha tido diagnóstico e eu tenha introduzido isso, não. E também nunca chegou para mim com o diagnóstico já feito. Entendi. Voltando então para isso que Clístia estava dizendo, da importância da gente falar sobre a narcolepsia e torná-la mais conhecida. Foi por isso então que você teve a ideia de escrever o seu texto em cordel, Clístia? Foi. Na verdade, eu me inspirei, vou dizer assim, eu gosto muito dessa brincadeira, né, com o nosso Nordeste e o nosso linguajar, a nossa cultura. Eu sou fã como nordestina. Mas foi numa paciente que veio para mim, que Sandra encaminhou, e ela tinha indicação cirúrgica, a gente realizou a cirurgia, mas a angústia dela como adolescente ou pós-adolescente recente, de todo o estigma que ela passou. E é uma doença que você fica taxado como preguiçoso, incapaz, imprestável. Ela não conseguia assumir nenhum compromisso, porque ela não sabia se ela poderia ir, principalmente pela manhã. Ela tinha um horário de meio-dia, daquele horário ela conseguiria assumir um compromisso, mas também não poderia ser demorado. E aí... ela chorou contando isso. Difícil a situação, É difícil, né? porque depois que descobriu o diagnóstico e as pessoas tiveram que... então tá. Não é preguiça, é meio que desconfiados ainda. Sem acreditar, né? Sem acreditar, porque ela inventou essa doença. Então, mesmo com o diagnóstico, mesmo ela sabendo, mesmo ela dizendo que aquilo dali não era uma opção... Vencer esse preconceito, né, doutor? Então, aí, assim, mas quando você fala assim, cataplexia, você tem cataplexia, como que eu explico para um paciente, né? Tá, ele vai querer entender porque a doença é dele, mas o cara que está ali do lado. Então, quando você diz assim, num linguajar mais acessível, mais popular assim, você meio que multiplica as pessoas que vão entender. Falar mais acessível, né? Falar um português mais... Que a nossa medicina tem umas palavrinhas complicadinhas, né? E aí, foi bem tranquilo. Entendi. Saiu... Tem tempo isso que você fez esse lançamento ou não chegou a ter um lançamento específico? Você levou para algum congresso? Conta mais um pouco. Então, eu não fiz
proposital, veio. Mas acabou que no Mundial, lá no Congresso Mundial de Sono, no Rio, não foi? Ano passado. Foi no ano passado. Aí acabou recebendo aí os louros, a divulgação existe uma associação, né, Sandra? Maravilhosa. A gente aqui precisa pontuar a Associação Brasileira de Narcolepsia, e ela divulga isso, e ela abraçou o cordel e recitou, gravou. Até para o americano, que é o que mais sabe de narcolepsia do mundo, elas recitarem alguém traduziu. Foram traduzindo, imagina, traduziu. Do jeito que deu, né? Do jeito que deu. Porque tem muita expressão que não vai nossa dar. daqui da região, né? Traduziu, vixe. Mas foi a forma que eu encontrei de colocar no papel um sentimento tão dela, que eu acho que você deve ter passado por isso. Porque, veja, se você tem uma doença que o sintoma é dormir muito, é dormir no galo da madrugada, é dormir na piscina, é dormir dirigindo, até que você prove que aquilo dali é um sintoma e não preguiça, ou porque passou a noite na TV, ou no celular, ou na farra, né? Eu imagino que isso para o adolescente deve pesar mais ainda, pesa. né? Inclusive, é na adolescência que costuma desencadear? Aparecer os sintomas. É nessa fase. Só que você fica um adolescente por 10 anos, vira um adulto preguiçoso. Que não quer nada com a vida, porque ele não estuda, porque parou em qualquer situação, ele vai cochilar. Ele não é sono, ele tem ataque de sono. Ele tem que saber onde ele vai procurar. Tá vindo o sono, ele sabe que é irresistível. E tem uma frase que eu digo: o sono sempre ganha. Você não vai vencer, você não vai ganhar. É uma luta injusta, e ele sempre ganha. Então, cata um cantinho, pare o carro, sentiu, você não vai ganhar, nem com a cafeína. Quando vem um ataque de sono, não é sono, é um ataque de sono. Ele precisa encontrar o cantinho dele e o respeito, e a pessoa entender que ele precisa tirar aquele cochilinho. E hoje em dia já é prescrito, né, Sandra? Sim. Tem que prescrever. É mais forte do que a pessoa, então, né? Não, ele não vai ganhar. Nunca. Ele pode sustentar o suficiente, talvez, para estacionar um carro, para sair da piscina, para procurar um lugar seguro, sentar lá no galo, mas é um ataque de sono. Então, é angustiante, né? A palavra que os pacientes usam é angústia, e quando descobre que é uma doença, é meio que libertador. Ufa! Né? E agora eu vou meio que mostrar para uma luz no fim do túnel, né? A partir daqui posso ter uma vida diferente, posso ter uma qualidade de vida maior. Isso, e faz parte o diagnóstico precoce, o tratamento precoce. A gente tem drogas para isso, tá? Mas é o que? Tipo estimulantes? É isso? Que remédio que se toma? É bom até nem... eu não ia nem falar, porque eu tenho medo das pessoas quererem tomar então, esse remédio. Então não vamos estipular esse capítulo. A gente fala só drogas... Para a gente ser mais ético e tentar manter mais a cuidado. Sim. Mas tem que passar pelo médico, pelo amor de Deus, né? Tem que ter ciência que não é assim para qualquer um. É uma doença, tem que ser feitos exames específicos para isso, questionários. Tem que obedecer a alguns critérios para esse diagnóstico. Você não pode, só porque tem sono, achar que tem, tomar uma medicação qualquer que seja, principalmente medicação de controle especial. Então, e não é tudo para todos, né, Sandrinha? Tem que ser analisado caso a caso. Então, começa com às vezes não dá certo, aumenta a dose, troca, ajusta, né? Personalizar mesmo esse tratamento. A gente pegou uma paciente que ela, inclusive, é muito comum esse sono fragmentado. Isso. E antes do diagnóstico, foi prescrita uma medicação para ela dormir. O contrário do que deveria ter sido feito. Que achava que ela não estava dormindo à noite e isso estava se refletindo no dia. E aí a situação... Porque passou um remédio para dormir à noite. Você cochila de dia, filha, porque você não dorme de noite, você vai dormir. E não resolve, né? Vocês já pegaram alguma situação em que um paciente conseguiu mascarar isso de alguma forma durante o dia? Mascarar, não. Com sono, cafeína, com taurina, com... Não. Essas realmente não funcionam. Não funcionam.
A Isso aí- cafeína, às vezes, o pessoal usa, tem um artigo só científico publicado numa dose X aí que eu não vou falar, mas junto com a medicação para tirar o sono. Aí ela pode dar uma segurada. Mas sabe o que funciona mesmo? É a gente programar cochilos 2 vezes ao dia. Por isso que 15 você prescreve minutinhos, esse um de manhã, um no começo da tarde. Dá uma boa melhorada e às vezes reduz a quantidade de medicação, porque a medicação ela é necessária, realmente tem que fazer. Mas 2 cochilinhos programados é interessante fazer, porque dá uma boa melhorada, do paciente fica um pouco melhor mesmo. E outra coisa, o paciente com narcolepsia, ele tem coisas que ele não pode fazer. É óbvio que com o tratamento a gente quer que ele tenha uma vida o mais próxima do normal, que ele trabalhe, que ele estude, faça o mestrado, doutorado, mas tem algumas coisas que realmente não cabem na vida. Por exemplo, trabalhar em turno, ficar na balada até muito tarde e no dia seguinte levantar cedo, ou seja, ter privação de sono, evitar dormir bem à noite, trabalhar em turno, realmente vai piorar a sonolência. Ou, tipo, pegar uma viagem dessa de aventura, fazer uma caminhada muito longa pela mata e, de repente, passar ter essa narcolepsia lá. Então, assim, procurar dormir bem. Algumas profissões, por exemplo, dar plantão, trabalhar em turno noturno não é interessante, porque ele vai ficar mais sonolento ainda. Mais do que se não privado trabalhar, ainda. assim, ser piloto de avião, eu sempre costumo falar, não pode. Mas também quantos pilotos de avião a gente conhece? Eu não conheço nenhum. Então, acho que não faz muita diferença. Eles podem fazer quase tudo. E tentar evitar privação de sono. Isso é bem importante. E dar os cochilinhos, um ou 2, preferência 2 Partidos durante assim. o dia. Rapidinhos, 15 minutinhos, né? Esses cochilinhos salvam vidas. Mas Verdade. também tem que ser Regrado ali. Se passar muito do horário, você tá roubando aí o sono rouba o do sono outro horário. importante da noite. Isso, a pessoa tem que Né? ser bem disciplinada, porque senão, se deixar, eu durmo a tarde toda, vendo com a noite. E Então, tem que E o ser- adolescente que tem que estudar? E o adolescente que naturalmente já tem uma liberação de melatonina mais atrasadinho, já atrasa o ciclo dele. Ele precisa de mais horas de sono. Um adolescente sem narcolepsia. Agora imagine um adolescente com narcolepsia ter que estar na escola Como às fazer uma 7 rotina da manhã, funcionar, né? como se não tivesse problemas. Né? Então, para o adolescente, a coisa pega. Né? E o adolescente concurso aí, Enem, tem que estudar. A gente tem uma Ainda paciente... conta um nervosismozinho, né? Do momento de fazer uma prova como essas grandes. Amanhã, para o narcoléptico, ela é pouco produtiva. Geralmente, ele não consegue produzir. Está o horário tão bem, da né? tarde, geralmente, é o mais produtivo, assim, meio-dia, digamos assim. É o horário que, normalmente, eles não têm tanto sono. Mas depois que almoça... E tem paciente que às vezes tem tanto sono de manhã que eles tomam, alguém acorda, dá o remédio antes do despertador tocar, tipo 5 da manhã, para poder acordar lá para umas 6, 6:30. E aí o remédio já tá fazendo efeito, faz 1h30 que toma. E aí sim ele acorda de fato, levanta e vai começar o dia, né? É porque amanhã se torna muito curta e o sono sempre atrás de você. Então, aí o cochilo depois do almoço já vem um soninho, né? Programado já, depois que você almoça. A pessoa que tem narcolepsia, então, a gente tem que se disciplinar um pouquinho mais, tem que se esforçar um pouco a mais e sempre regrar o tempo desse cochilo, né? Porque senão... Para você saber que isso que você tinha tem nome, tem tratamento, não te deu mais, assim, uma segurança? Eu ia dizer, segurança de vida. Porque a gente tem a resposta, né? Meu Deus, antes de você saber, você fica... Por quê? Da onde vem tanto sono? O que há de errado comigo? Você pensa logo isso. E principalmente quando as pessoas ao seu redor não te entendem, é muito mais complicado. Mas quando as pessoas te entendem, te ajudam, quando você está sentindo sono, vai lá, te acorda um pouco, chama, faz alguma coisa, já é bem melhor. Mas quando você já vem descobre, tem um diagnóstico, é libertador, realmente. E ao mesmo tempo você já vai partir para outra fase, que é conhecer, né? Como caminhar com isso, como lidar com isso. Viver e conviver com a narcolepsia.
após o diagnóstico, né? Porque aí o resto da vida É uma ela doença vai estar pra ali vida com você. toda. Já É. podia não ser tem o tema cura, do né? segundo cordel, doutora Não tem Clistes. cura. Viver e conviver com a narcolepsia. Chá comigo, Como chá fazer comigo. depois do E outra diagnóstico. coisa que eu prescrevo, e muitos neurologistas prescrevem, é a ABRANE, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática, que é uma associação não governamental, não tem fins lucrativos, feitas por pacientes com narcolepsia ou pacientes que têm sono demais. Eu acho muito importante que os pacientes conheçam outros pacientes que se sintam na pele o mesmo que eles sentem, porque o médico, a gente entende, mas a gente não sente na pele, nunca vai saber de fato. Então, conviver com outras pessoas para saber que não é a única pessoa no mundo, que tem muita gente também tem isso, eu acho que torna a vida mais leve também, né? Aham. A gente tem um grupo no WhatsApp que cada um conta um pouquinho das histórias, às vezes tem as dúvidas, né? Troca A gente ideia, né? Troca ideia, vai esclarecendo Não, isso as ajuda, coisas. dicas, Contar os né? fatos, Isso né? é ótimo. Eu dormi não sei aonde, já eu dormi não sei aonde. Sim, cada um vai se identificando um pouquinho e um vai ajudando o outro. A do Galo bateu o recorde, porque eu achava É. que o Galo era uma experiência antropológica, assim, que não ia Essa ter também ninguém me- que conseguisse tirar um cochilinho no meio daqueles trios, Você me daquele frevo sensibilizou todo. também. É isso, gente. Eu queria passar para a parte dos agradecimentos por causa da hora. Eu sei que é um assunto que vocês amam e eu estou passando a amar também, acompanhando todos esses temas ligados à medicina do sono, mas está chegando a hora dos nossos agradecimentos e a gente, para poder ter um sono arretado, um dia a dia mais saudável e gostoso de viver, está aqui fazendo esse programa e tocando esse projeto. E a gente agradece muito a presença da doutora Clístenes Rolim e de Gabriela Torres, a paciente. Aí, em agradecimento, a gente queria dar para obrigada. você um anjinho. Esse anjinho, ele é feito por um artista de Tracunhaém, representando aqui o nosso Pernambuco, o nosso Nordeste, tá? Então, recebe o nosso... O anjinho tá acordado ou tá Anjinho. dormindo? Acho que ele tá dormindo. É um Muito bem. anjinho que cochila. Obrigada. É isso. E a gente... Eita, A gente tem tem o também de o de Gabi também. É. Gabi, a gente queria agradecer também a sua presença aqui, tá? Pra você também, o anjinho. E muito obrigada por você Eu que ter vindo, agradeço ter a aceitado o nosso oportunidade. convite. Massa. E agora a gente vai para a hora do cochilinho, onde a gente vai ali mostrando as dicas para ter uma melhor higiene do sono. E hoje, como a gente tem a doutora Clístenes Rolim com a gente vai pedir a ela justamente essa recomendação. O que é que você diria para as pessoas melhorarem aí a higiene do sono? Então, a gente precisa, nesse momento da gente de uma sociedade tão globalizada, desligar. O cérebro da gente, o corpo, ele é uma máquina. E até um avião precisa que o pouso seja feito lentamente. Então, a gente precisa começar a se desligar. Desligar de fora, desligar o celular, evitar telas, evitar luzes, começar a desacelerar, chegar em casa pensando em tudo que você fez durante o dia, você não vai conseguir dormir. Você tem que desligar a sua mente e pensar só em fazer o necessário para que seu corpo se recarregue. E ele precisa dormir. Então, 1 hora antes da hora que você planeja dormir, de acordo com a hora que você vai acordar, evitar telas, principalmente telas, pensamentos ruminativos, ficar pensando, se desligar, se entregar ao pouso da sua aeronave. E é isso, queria só ressaltar que esse podcast está sendo gravado no Estúdio Mobile, com imagens da Sunset Video, e na produção do texto e roteirização e apresentação estou eu, Tatiana Meira, a partir das contribuições das médicas e dentistas especialistas do sono, Sandra Martinez, Renata Grinfeld e Sandra Jordão, além da contribuição de Manuela Calado Vieira. E nós estamos em busca de patrocínio cultural. Quem se interessar pode mandar uma mensagem, né? Porque se você quer ter um sono arrotado, acompanhe o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast. A gente fica muito grata pela audiência e até o próximo episódio.